com o nariz já costurado, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer os olhos do nosso leãozinho. Então, a primeira parte eu vou trabalhar com fio branco. Faço um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. E vou fazer 3 correntes. Agora, eu vou trabalhar 14 pontos altos. Feitos 14 pontos altos, eu vou pegar o fio aqui do círculo, vou puxar para ele se fechar. Venho aqui no primeiro ponto alto que iniciei e faço um ponto baixíssimo. Não vou fechar nas correntes, e sim já no ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Trago essa ponta aqui para a parte de trás, passando ela aqui por um dos pontos aqui ao meio. E vou amarrar agora na outra sobra de fio que já estava aqui atrás. Faço os 3 nós. E agora corto o excesso. Então, ficou dessa forma. Agora, vou fazer a segunda parte do olho, fazer a bolinha preta para aplicarmos aqui em cima. Apesar de trabalhar com o fio preto, eu vou trabalhar com ele porque é bem simples o que vamos fazer agora. Eu vou fazer um círculo mágico, como fizemos aqui com o fio branco. Conduzo o fio aqui por dentro e faço 2 correntes. Eu sei que não vai dar para você visualizar o que eu vou fazer, mas é bem simples. O que vamos fazer agora é 10 meio pontos altos. Apenas isso, 10 meio pontos altos. Feitos 10 meio pontos altos, eu vou puxar aqui o fio do círculo para que ele se feche. Venho aqui no primeiro meio ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Então, é apenas isso aqui. Uma bolinha trabalhada com 10 meio pontos altos, ok? Então, vou colocá-la aqui. Agora, eu vou cortar o fio. Com o fio cortado, eu passo a ponta aqui por dentro da laçada. Venho aqui na parte de trás e vou amarrar uma ponta na outra. Deixei uma sobra aqui um pouco maior do fio preto, quando eu cortei, mais ou menos aqui uns 40 centímetros. Essa primeira pontinha aqui do círculo mágico eu vou cortar. A outra ponta vai ficar aqui. Agora, vou pegar um pedacinho do fio branco
passo aqui na bolinha preta, da frente para trás, com a ajuda da agulha, passo aqui no meio aqui de um ponto de base, aqui por uns 2 pontos de base, e vou puxar as pontas para dentro, aqui para a parte de trás. Então, é apenas isso aqui. E agora, eu amarro aqui também essas pontas aqui na parte de trás. Faço os 3 nozinhos aqui. E agora é só cortar o excesso. Então, ficou assim. Agora, eu vou colocar essa parte aqui e com fio preto mesmo, vou colocar aqui em uma das laterais e vou costurar essa parte aqui na parte branca. Vou fazer, então, essa costura trabalhando com pontos alinhavos. Depois de amarrar aqui o fiozinho branco, aqui na parte lateral aqui do círculo preto, eu vou posicioná-lo aqui no círculo branco maior que já havíamos feito, e agora eu vou costurar uma peça na outra. Eu já coloquei aqui a agulha de tapeçaria aqui na ponta do fio, e agora eu vou costurar aqui, pegando sempre a alcinha de baixo do ponto aqui de base. E uma alcinha do fio aqui da parte branca. Costurado aqui toda a lateral, eu vou fazer um nozinho aqui na lateral. Vou caminhar com o fio aqui por dentro. Faço um outro nozinho. Lembrando que só dá para fazer isso aqui com fio preto, porque como fica muito escuro, não dá para perceber aqui normalmente os pontos. Então, vai ficar dessa forma. Agora é só cortar o excesso. Então, ficará assim. Ok? Eu vou fazer 2 olhos iguais aqui a esse. Então, já fizemos um. Você vai fazer o próximo. Eu já tinha feito aqui o outro olho. Então, vou costurá-los aqui bem em cima do nariz do nosso leãozinho. Aqui em cada uma das laterais eu coloco um olho. Vou costurar com pontos alinhavos, trabalhando com fio marrom, que é o mesmo fio que usei aqui para fazer a base, para que o acabamento fique perfeito. Então, vou costurar os meus 2 olhos e volto para trabalharmos juntos aqui na juba do nosso leãozinho. Com os olhos aqui do nosso leãozinho já costurados, agora nós vamos fazer a juba aqui do nosso leão. Vamos trabalhar uma carreira aqui nessa lateral, trabalhando com o ponto argola. No caso do leãozinho, eu vou fazer essa carreira trabalhando com o fio decore. Esse aqui é um barbante da Círculo, que é todo peludinho,
Só que como ficaria difícil para você visualizar os pontos, e se eu fizesse aqui com esse barbante, então eu vou utilizar esse mesmo fio que eu fiz aqui, o nariz do leão, para ele se destacar e você poder observar melhor como é feito o ponto. Então, para fazermos a juba do leão, eu vou trabalhar fazendo pontos argola. Então, eu vou começar prendendo o fio na agulha. Venho aqui no ponto de base, lateral, que eu já tenho aqui a minha touca dobrada. Vou pegar aqui, bem aqui embaixo da touca. Prender novamente aqui, que o meu fio se soltou. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo ponto de base. Faço uma laçada aqui com o meu dedo, vou deixar o meu dedo suspenso aqui em torno aí de 2 dedos. Coloco aqui 2 dedos para marcar mais ou menos aqui a altura que eu quero da minha juba. Vou passar a agulha aqui por cima desse fio que eu tenho estendido aqui entre os dedos. Agora, eu vou pegar a outra ponta, trago a outra ponta aqui por trás e passo aqui pelo ponto de base. Então, fiquei com a laçada presa aqui em um dos dedos. Eu vou soltar a laçada, prendo ela aqui para baixo com a outra mão. Agora, venho no fio, eu tenho 2 laçadas aqui na agulha, trago o meu fio por aqui fazendo uma terceira laçada e fecho as 2 laçadas da agulha. Então, fiquei aqui com a laçada comprida aqui e eu tenho formado aqui o meu primeiro ponto argola. Esse primeiro ponto eu fiz aqui na carreira que eu tenho de pontos baixos. Aqui, como os meus pontos altos ficam atravessados aqui na lateral, eu vou trabalhar em cada ponto que eu tenho aqui na base 2 pontos argola. Então, eu passo a agulha aqui para o primeiro ponto alto que eu tenho na base. Passei a agulha aqui por dentro do ponto de base. Vou prender o fio aqui entre os meus dedos, deixando aqui uma distância aqui de largura aqui de 2 dedos. Então, já meço aqui pelos meus 2 dedos. Vou passar a ponta da agulha aqui por cima dessa primeira ponta que eu tenho aqui entre os dedos. Volto aqui por trás e pego a outra ponta. Então, eu cruzei as duas aqui, uma por cima da outra, e agora eu trago a agulha novamente pelo ponto de base. Solto a argola, prendo aqui com a minha outra mão, com a mão direita que eu estou aqui segurando a agulha, eu prendo aqui entre um dos dedos e agora fiquei com 2 laçadas na agulha, como se eu estivesse fazendo apenas um ponto baixo. Agora, faço uma terceira laçada e fecho as laçadas da agulha. Então, se você ir abaixando as argolas, você vai ver que vão se formando aqui os pontos baixos. Vou fazer mais um e as argolas vão ficando aqui. Vou fazer mais um de forma bem lenta para você poder ver. Aqui no mesmo ponto de base, nesse ponto alto que eu fiz um ponto, eu vou passar novamente a agulha aqui pelo ponto de base.
meço aqui uma distância de 2 dedos, passo a minha agulha aqui por cima do fio que eu tenho estendido. Eu tenho a outra ponta aqui por baixo, então vou trazer ela também aqui por trás. Então, fiquei aqui com o fio passado aqui por cima do outro que eu tenho estendido. Agora, passo aqui pelo ponto de base, solto a argola, deixo ela solta, prendo ela aqui entre os meus dedos e agora eu fecho o ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base, eu vou fazer o mesmo sistema. Passo a agulha aqui por cima do fio, trago a outra ponta, passo pelo ponto de base, solto aqui a argola e agora formo ponto baixo. Então, quando você virar aqui, vai ficando dessa forma. Não tem importância se ficar uma argolinha um pouquinho maior que a outra, mas mais ou menos você vai medindo aí entre os seus 2 dedos e elas vão ter mais ou menos a mesma altura aí entre elas. Então, vamos continuar. Vamos fazer mais alguns aqui juntos. Então, passo a minha agulha aqui por cima do ponto, trago a outra ponta por aqui, passo pelo ponto de base, solto a argola e agora eu formo um ponto baixo. No mesmo ponto de base, passo novamente a agulha, passo por cima do ponto que eu tenho estendido. Chegando aqui na parte de cima, até agora está dessa forma, aqui a lateral trabalhada. Aqui na orelha, eu vou passar minha carreira aqui por trás da orelha. Então, continuo fazendo os pontos argola, só que aqui eu vou trabalhar pegando aqui por trás da orelha. Bem rente com a orelha, só que na parte de trás. Passado aqui por trás da orelha, eu vou descer aqui trabalhando nessa segunda carreira. Nós temos aqui a primeira carreira, vou descer até aqui perto dos olhos e vou fazer um ponto argola em cada ponto que eu tenho aqui da segunda carreira, logo após a orelha. Então, aqui eu já não vou mais trabalhar com os pontos atravessados, então eu vou passar minha agulha aqui por trás aqui do ponto de base. Então, vou completando aqui todos os pontos aqui da segunda carreira.
trabalhando sempre fazendo os pontos argola. Nessa parte aqui, um ponto argola em cada ponto de base, até chegar novamente na próxima orelha. Chegando aqui no final, encostando aqui na segunda orelha, vai ficar dessa forma. Então, você desce, trabalhando aqui por trás da orelha e faz essa outra lateral. Como eu estou fazendo aqui com a lã, só para que você veja qual é o formato correto que vai ficar aqui, porque com fio decore ficaria mais difícil de você visualizar. Se você preferir trabalhar com a lã, como eu fiz aqui, eu recomendo que você, ao chegar aqui na lateral, você corte o fio e faça mais uma carreira junto aqui dos pontos baixos que você tem aqui. Então, você pegaria aqui na parte de trás, faz outra carreira que assim vai ficar mais cheio aqui. Então, eu vou parar por aqui e, no caso, você desce aqui na lateral e faz aqui toda essa outra lateral. Porque, na verdade, eu vou trabalhar os meus pontos com fio decore. Então, vou fazer toda essa lateral, esse pedacinho aqui para formar aqui a franjinha e depois desço aqui trabalhando com fio decore e volto já mostrando para você como ficará. Já finalizando aqui a última lateral trabalhando com fio decore, então nosso leãozinho ficou dessa forma. Eu vou cortar o fio, passo a ponta aqui por dentro da laçada, vou puxar aqui, venho em um ponto de base lateral, aqui em um dos pontos baixos que acabamos de fazer com o fio decore, e vou fazer um outro nozinho. Com a própria agulha de crochê, eu vou caminhar com os pontos aqui pela base, com a sobra do fio. Faço mais um nozinho aqui em cima. Vou dividir aqui o fio em duas partes. Passo uma das partes aqui por um ponto de base. E vou amarrar aqui uma ponta na outra. Corto aqui o excesso. E ficou dessa forma. Aqui na outra lateral, que eu tenho aqui a primeira sobra do fio, eu vou fazer aqui o mesmo processo. Trago ele um pouco mais aqui para cima. Eu não vou arrematar os fios aqui, para não correr o risco de depois aparecer o nozinho aqui quando a criança
for usar a touca. Então, você traz a ponta um pouco mais aqui para cima, passando aqui pela parte de trás. Agora, divido aqui o fio em duas partes. Pego uma das partes e passo por baixo aqui de um ponto de base, sempre aqui do próprio decore, para que depois esse acabamento fique aqui invisível no meio dos pelinhos. Agora eu vou fazer a sequência dos 3 nós e corto aqui um pedaço da sobra para não ficar maior que as outras partes. Então, vai ficar dessa forma. Finalizada, a nossa touca do leãozinho ficará assim. Nós trabalhamos aqui o rosto do nosso leãozinho em uma base. Essa base que eu utilizei foi uma base de 12 a 18 meses. Caso você esteja trabalhando para um tamanho de 2 a 4 anos ou de 5 a 6, em cada uma das partes você vai trabalhar uma carreira a mais de pontos baixos. Então, aqui nas bochechas você vai fazer uma carreira a mais de pontos baixos, no nariz também a mesma coisa e nos olhos também. Em cada uma das partes você trabalha uma carreira a mais de pontos baixos. Assim, as peças aqui do rosto já vão ficar um pouquinho maiores, ok? Aqui na orelha também você pode trabalhar deixando aqui desse mesmo tamanho, que já está um tamanho bom já. Mas caso você esteja fazendo para uma criança de aproximadamente aí 7 a 8 anos, então você pode fazer a sua carreira, a sua orelha, desculpa, trabalhando aqui. Essa última carreira que eu trabalhei em pontos baixos, você pode fazer com meio ponto alto, assim ela já vai ficar um pouco maior. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Se você estiver trabalhando para uma touca de menina, você pode aplicar uma florzinha aqui nas orelhas ou colocar um botão em forma de lacinho. Para vocês que gostaram da nossa videoaula, eu convido vocês para compartilhar a videoaula com suas amigas. Curtam os nossos vídeos, por favor, para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho e não deixem de se inscrever em nosso canal. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!